Isso. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Segunda Coríntios 4, 8. Estou feliz de vê-la, irmã Iracema. Muito bom vê-la. Deus abençoe, tá? A senhora traz uma alegria enorme ao meu coração. Imagino de Deus, quando a gente tem a oportunidade de vê-la conosco. 2 Coríntios 4, 8. Diz o seguinte. Se você encontrou, acompanhe comigo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Somente por aí, mantenha a sua Bíblia aberta, feche seus olhos agora. Deus maravilhoso, fiel, que o Senhor venha se revelar a nós de forma poderosa nessa noite. Que a tua palavra viva e eficaz venha de encontro ao nosso coração e venha trazer aquilo, Senhor Deus, que é necessário para nos aproximarmos ainda mais de ti. Abre o nosso entendimento a respeito da tua verdade. Dai-nos fé e força para fazer o que for preciso para colocá-lo em prática. E com isso, Senhor Deus, venhamos experimentar as bênçãos que o Senhor tem reservado nessa noite para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos? Muitos, ao lerem esse versículo que nós acabamos de ler aqui, não têm noção do peso da declaração de Paulo, quando ele está falando essas palavras para a igreja de Corinto. Você não tem, talvez, ideia do que Paulo ele queria, na sua sabedoria, através da graça de Deus, expressar para aquela igreja. Ele traz aqui, nesse pequeno versículo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele traz aqui um pequeno resumo do que é ser um apóstolo de Cristo, um verdadeiro apóstolo de Cristo. Nesse texto ele traz um testemunho de como era a vida daqueles que aceitaram o seu chamado, o chamado de Jesus para a vida deles. Porque hoje muitos se autodenominam apóstolos, muitos se dizem apóstolos, mas para muitos não passa de um título e motivo de orgulho. Porque, na verdade, o verdadeiro apóstolo, eu acredito que é aquele a qual Paulo ele dá o testemunho através do texto que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. Vemos aqui em suas palavras, nós vamos ver aqui as lutas que esses homens de Deus, inclusive ele, sendo um apóstolo, enfrentavam, de forma que nós vamos ver como era difícil, como era complicado a vida daqueles que se dedicavam por Jesus, aqueles que escolheram viver uma vida real com Jesus, aqueles que escolheram realmente abrir mão do que fosse necessário para cumprir o seu chamado, o chamado que Jesus tinha para a vida deles. E por essa escolha, por essas escolhas que eles fizeram, eles foram perseguidos, como diz aqui o texto. Eles foram torturados e, na sua maioria, mortos por não abrirem mão da sua fé, por não negarem a Cristo. Eu já falei aqui em outras mensagens, o próprio apóstolo Paulo, ele foi um mártir da fé. Na verdade, nenhum dos apóstolos, salvo João, que é o único que acredita que morreu de velhice, todos os apóstolos foram vítimas de perseguição e foram mortos. Alguns decapitados, como Paulo, a fio de espada, perdeu a cabeça, outros crucificados de cabeça para baixo, outros foram mortos por uma lança, como a tradição acredita que Mateus foi morto, mas enfim,
todos esses apóstolos, todos esses que foram chamados por Cristo e aceitaram essa missão, o entregaram não só a sua fé, mas entregaram a sua vida em prol do Evangelho pelo reino de Deus. Essas pessoas que entregaram e dedicaram a sua vida por completo a Jesus, eles acreditavam que Cristo vivia neles de tal forma que não era mais deles a vida, mas a vida deles era de Jesus. Era algo tremendo, algo maravilhoso, algo que só era possível quem realmente acredita que o Senhor é o Deus e Salvador, e que é aquele que tem os meios e tem as condições para nos levar a viver a salvação. Amém? Algum tempo atrás, eu li um livro, e esse livro eu achei muito interessante. Eu peguei ele. Quando eu olhei assim, a capa não me chamou tanta atenção, mas à medida que eu fui lendo esse livro, à medida que eu fui esmiuçando esse livro, ele foi me fazendo me aprofundar ainda mais na leitura dele. O nome desse livro é Eu Sou N. É um livro de testemunhos dos cristãos do Oriente Médio. É um livro atual. O que eu digo é um livro contemporâneo, atual, porque muitas das histórias deles não passam de 30 anos para cá, histórias que remetem de 30 anos até o tempo atual, e são pessoas que são relatadas nesse livro, são pessoas que têm vivido em países onde os radicais islâmicos assumiram o poder. Talvez você tenha visto há pouquíssimo tempo agora, quando os Estados Unidos ele saiu esqueci agora o país que era do Saddam Hussein, é o Iraque, né? É o Iraque, se eu não me engano ali, o Iraque. Então o Talibã assumiu aquela área novamente, e uma cena que me chocou muito, passou em todos os jornais e foi algo muito chocante, eram os últimos aviões americanos indo embora, e aquela multidão de pessoas correndo e pedindo pelo amor de Deus que eles levassem eles junto, porque eles estavam com medo de perderem a sua vida no governo do Talibã. E muitas daquelas pessoas, uma boa parte daquelas pessoas ali estavam cristãos, pessoas que sabiam que não eram bem vistas nesses governos desses islâmicos, do Estado Islâmico. Então foi uma cena que me chamou muita atenção, e quanto mais eu li esse livro, mais eu me chamava a atenção, porque eu não acredito que hoje exista uma classe de cristãos, se nós podemos dizer dessa forma, uma classe de cristãos que mais se assemelham com os apóstolos do que esses nossos irmãos em Cristo que estão morando nesses países perseguidos, principalmente lá no Oriente Médio. Se você for ver os testemunhos, a história dessas pessoas, você vai ver que a descrição que o Paulo fala a respeito dos discípulos de Jesus no texto inicial vai ser praticamente igual àquilo que essas pessoas têm vivenciado. O título desse livro, Eu Sou N, vem de uma prática muito comum nesses países que são contra o cristianismo. Os soldados do exército islâmico, eles, quando assumem uma certa região, eles fazem o quê? Eles mapeiam aquela região. E aonde eles encontram uma casa cristã, eles marcam lá com a letra N, para eles saberem que ali há cristãos que moram naquele lugar. E o que acontece? Por que a letra N? Porque eles lá são conhecidos como os nazarenos, os seguidores de Cristo. Então, todos aqueles que tiverem a letra N ali, eles são marcados como cristão e são expostos como inimigos do Estado Islâmico. São mortos, muitos perseguidos. Essas pessoas, a exemplo dos primeiros apóstolos, são duramente perseguidas, a ponto de se não negarem a Cristo como Senhor, são expulsas das suas casas, têm todos os seus bens confiscados pelo Estado, perdem seus direitos civis, são torturados, suas mulheres são abusadas e, na maioria das vezes, decapitadas.
matados pelos extremistas islâmicos. Por isso que o pessoal, quando viram que os Estados Unidos ia embora e o Talibã ia assumir aquela região, isso foi recente, coisa de 1 ano atrás, eles se desesperaram. Muitos começaram a fugir para países vizinhos, porque eles já haviam vivenciado isso e eles já tinham escutado o que estava acontecendo em outras regiões a qual o Talibã tinha assumido. E essa é, infelizmente, a verdade que muitos dos nossos irmãos estão vivendo naquela região. E nesse livro que eu citei, Eu Sou N, há vários relatos de pessoas que passaram por situações terríveis nas mãos desses extremistas. Eu não tenho como nessa noite trazer aqui todos os relatos, mas no decorrer dessa mensagem eu vou compartilhar alguns com os irmãos. E eu quero relatar agora, no início dessas mensagens, algumas dessas histórias que estão nesse livro. Tem a história de uma adolescente que ela aceitou Jesus com apenas 11 anos. Ela aceitou Jesus com 11 anos como Senhor e Salvador. E uma coisa muito interessante a respeito do muçulmano que se converte ao cristianismo, é muito raro ele voltar atrás, porque ele sabe qual é a consequência da decisão dele. Então, um muçulmano, ele pensa muito bem antes de tomar a decisão. E quando ele toma a decisão de vir para Cristo, ele já pesou tudo na balança. E naquele momento, ele sabe que ele está colocando em risco a sua própria vida. Ele sabe que no momento que ele falar, ele vai ser rejeitado pelos seus próprios familiares. Gente, você não tem ideia, é pai virando as costas para o filho, é esposa largando o marido, é filho delatando o pai, é uma coisa terrível. E essa menina de 11 anos, quando ela aceitou a Jesus, todo dia ela era brutalmente espancada pelo próprio irmão. Todo dia o irmão chegava e dava uma surra de deixá-la no chão para que ela viesse negar a Cristo, para que ela pudesse abrir mão de Jesus. Todo dia o irmão dela, com consentimento dos pais, ele espancava, não era tapinha, não era uma surra, era de tirar sangue, era de quebrar osso, era algo terrível. Ao ponto dessa menina, ela precisou fugir de casa para ela não morrer. Ela fugiu de casa porque ela sabia que se ela continuasse em casa, ela iria morrer. E ela foi acolhida por uma família da igreja. E com o passar do tempo, ela se casou e ela formou uma família. Quando a sua família descobriu que ela tinha casado, eles descobriram onde que ela estava e espancaram o marido dela quase à morte. Espancaram ele para que não só ela desistisse de Cristo, mas ele também desistisse. Mas até hoje, eles não abriram mão de Jesus. Eles foram para outra cidade, estão em outros lugares, escondidos da família dela, mas nada disso foi suficiente para ela abrir mão de Jesus Cristo. Um outro relato que também me chamou a atenção foi a história de um pastor que após pregar o evangelho para a esposa de um dos líderes do El-Shabaab. El-Shabaab é um dos muitos grupos extremistas islâmicos, e esse pastor foi corajoso, porque ele foi pregar justamente para a mulher do líder do Estado Islâmico. Se eu não me engano, ele era comerciante, e essa mulher ia até o seu comércio, e ali ele começou a falar de Jesus, e ela começou a se interessar por Jesus, e por muito tempo essa mulher, ela foi ali ouvir até um dia que ela se converteu. Mas ela escondeu isso do marido, que ela havia se convertido, porque muitos fazem isso, eles escondem da sua família. Mas um dia, esse marido descobriu que essa mulher se converteu. E o que aconteceu? Esse pastor precisou fugir para não ser morto pelo marido dessa mulher. E ao deixar para trás, ele deixou para trás a esposa e 3 filhos, quando ele fugiu. E quando eles foram atrás do pastor, eles não encontraram o pastor. Então, o que eles fizeram? Então, nós vamos matar a família. Nisso que vamos matar a família, a esposa e o filho mais novo conseguiu escapar, mas os 2 mais velhos foram capturados.
E os 2 mais velhos foram levados até o local lá de tortura, e ali eles tentaram fazer com que esses jovens abrissem mão do evangelho e viessem fazer parte do grupo deles, mas esses jovens não abriram mão do evangelho e foram decapitados. Esses 2 jovens morreram. Na maioria das vezes, os jovens cristãos têm apenas 2 opções em regiões como essas: é negar a Cristo e declarar como o Senhor o profeta Maomé e entrar para o exército, ou se manter firme na fé e morrer. Essas são as únicas opções que esses jovens têm, e foi isso que aconteceu com esses jovens. No mesmo mês que esses jovens foram mortos, outros 8 cristãos morreram na Somália, como mártires por sua fé. Um mês depois, em agosto, um rapaz de 14 anos, que havia se convertido do islamismo ao cristianismo, morreu fuzilado. Em setembro, uma mulher foi executada porque encontraram com ela 6 Bíblias, e executaram ela porque ela estava com a Bíblia. Esses são apenas alguns relatos dos inúmeros outros de pessoas que têm lutado pela fé ou perderam a sua vida por amor a Cristo. É algo muito sério. Hoje nós temos liberdade de viver o evangelho, mas muitos dos nossos irmãos, em países onde a igreja é perseguida, eles não têm essa liberdade que muitas vezes nós não aproveitamos. Pelo contrário, eles pagam muitas vezes com a sua vida. Hoje falaram aqui daquele homem que ficou preso, foi 30 anos, se eu não me engano. Aquele homem sofreu torturas terríveis, cortaram a sua língua, fizeram várias outras coisas terríveis com ele, mas ele não abriu mão do evangelho e do reino de Deus de maneira nenhuma. Sabe, meu irmão, essas pessoas escolheram se submeter totalmente ao senhorio de Cristo. E diante desses testemunhos eu comecei a pensar um pouco nos cristãos atuais. E falo principalmente da igreja brasileira, pois é onde eu vivo e tenho propriedade para falar. Eu não vou falar da igreja americana, da igreja canadense ou da igreja europeia, mas eu vou falar da igreja a qual eu faço parte. E me pergunto, que tipo de cristianismo que achamos que vivemos, se não somos capazes de, assim como essas pessoas, de nos submetermos da mesma maneira a Cristo? A ponto de crucificar totalmente o nosso velho homem, a ponto de renunciar realmente do mundo e do pecado, porque na verdade o que nós vemos, que muitas vezes as pessoas que têm a liberdade de viver um cristianismo, vivem um evangelho frio, morno, um evangelho que muitas vezes mais tem comunhão com o mundo do que com o próprio Cristo. Nós, os líderes cristãos, o que mais temos visto atualmente são pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm vivido um relacionamento real com Jesus, mas que têm vivido um relacionamento superficial com Ele. É um relacionamento tão superficial, dando um testemunho tão terrível, uma vida de cristã tão vazia, que é difícil de acreditar que essas pessoas um dia realmente entregaram o seu coração ao Senhor. Pessoas que têm vivido segundo um código de conduta imoral, que mais tem parecido com o código de conduta imoral do mundo, do que o código de conduta imoral que o Senhor nos deixou na sua palavra, para que nós pudéssemos seguir. E que apesar de viverem, dizerem ser de Cristo, e até frequentarem uma igreja, suas atitudes e escolhas nada se assemelham com o verdadeiro cristão. Em Apocalipse há um texto que diz que nós não devemos nem ser frios e nem devemos ser que nós não devemos ser mornos, ou sejamos frios ou quentes, e não mornos. Mas por que João fala isso, descreve essa palavra de Jesus em Apocalipse? Porque muitas pessoas estavam vivendo um evangelho que não era um evangelho genuíno, estavam vivendo um evangelho morno, um evangelho que não tinha se entregue totalmente a Cristo. E diz esse texto que Jesus está a ponto de vomitar-te da sua boca aqueles que tais coisas fazem. E hoje nós temos visto algo semelhante.
Deus encontrou nos seus apóstolos homens que estavam dispostos a morrerem para o mundo e o pecado, e demonstraram isso com o estilo de vida que adotaram, principalmente quando confrontados a respeito da sua fé no Senhor. E Deus tem buscado em nosso tempo, Deus tem buscado em nossa nação homens e mulheres com esse mesmo espírito, como as pessoas costumam dizer, com essa mesma pegada, com esse mesmo estilo, com essa mesma vontade, com esse mesmo desejo de viver um evangelho genuíno. Um evangelho aonde o cansaço, aonde as lutas, aonde as preocupações pessoais, aonde as questões pessoais nunca estão acima de Cristo e do verdadeiro evangelho dele. O Senhor tem ansiado pelos seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu tenho falado isso aqui em todo o decorrer desse ano de 2024, tanto que Deus nos deu como tema o ano da adoração, aonde a igreja, ela deveria se colocar como aquela igreja que quer ser achada pelo Pai. Deus está à espera daqueles que estejam dispostos a tomar a sua cruz e segui-lo. Deus está à espera, está aguardando a manifestação daqueles que entendem que o seu viver tem que ser Cristo, a ponto de considerar que a sua morte em Cristo é lucro. Deus está à espera desses, meu irmão. Deus está buscando esses, meu querido. Eu citei exemplo aqui de pessoas que provaram que para ser um cristão de verdade basta querer. Essas pessoas não têm nenhuma das nossas mordomias, essas pessoas não têm nenhuma das nossas regalias, elas não têm uma igreja com ar-condicionado, elas não têm uma igreja com a cadeira acolchoada, elas não têm a igreja onde tem um microfone de última geração, ela não tem uma igreja onde ela pode sentar, pegar a sua Bíblia e folhear os textos da palavra do Senhor, ela não tem uma igreja onde ela pode um dia ter uma comunhão, comer uma pipoquinha ali no final, tomar um cafezinho. Elas não têm nada disso. Muitas dessas pessoas, elas buscam o Senhor dentro de cavernas, dentro das suas casas, com todas as luzes apagadas. Eu já vi relatos de pessoas nesses países que elas começam a orar com a família embaixo da cama, com tudo apagado, para que ninguém viesse escutar. Essas pessoas não têm a liberdade que nós temos, mas nada impede delas adorarem, delas louvarem. Vão lá e quebram as suas pernas e elas continuam adorando. Vão lá e quebram os seus dentes e elas continuam adorando. Vão lá e cortam os seus dedos das suas mãos e elas continuam adorando. Vão lá e cortam a sua língua e elas continuam adorando. Essa é a igreja que tem repercutido o seu choro diante do Senhor e clamado: Senhor, volta logo. E nós que temos a liberdade, e nós que podemos orar a hora que quiser, aonde quisermos, nós que podemos vir à casa do Senhor quantas vezes quisermos, nós que temos a liberdade de andarmos com quantas Bíblias quisermos, temos até loja que vende Bíblia, nós desperdiçamos a oportunidade que nós temos. Às vezes, dormir um pouquinho mais é melhor. Às vezes a festa do vizinho é mais legal. Às vezes ficar em casa para ver o Fantástico é mais importante. Às vezes o final do campeonato brasileiro é mais importante. Teve um pastor que uma vez virou para mim e falou: pastor, você é doido de botar o culto 6 horas da tarde, porque o nosso culto lá em Ferrosa era 6 horas da tarde. Eu nunca botaria, vou botar o meu culto 6 horas, eu mudei meu culto para 7h30 no domingo. Por quê, pastor? Não, é para o pessoal ter tempo de ver o jogo e chegar na igreja. Eu falei: você está maluca? Não, porque se eu botar cedo, o pessoal não vem por causa do jogo. Eu falei: meu irmão, o problema não está no horário do culto, o problema está nesse pessoal que não se converteu. Porque quem entende quem é Jesus, quem entende a importância de Jesus na sua vida, abre mão do que for preciso,
abre mão de cansaço, abre mão de jogo, abre mão de churrasco, abre mão de festa. Olha que eu gosto de churrasco, hein? Abre mão de festa, abre mão de amizade, abre mão. Ah, pastor, hoje eu não vim na igreja porque chegou um monte de gente lá em casa. Certa vez, também fez uma vez para nunca mais. Certa vez meu cunhado apareceu lá no dia de domingo. Apareceu lá, logo quando eu mudei aqui para o estado. Apareceu o dia de domingo, papo vem, papo vai, estava dando a hora da igreja. Eu falei, tá na hora da igreja, né? Sem vergonha, você não vai embora não, né? Tá bom, deixa quieto. Fui lá, comecei a trocar, me dá licença que eu vou trocar minha roupa, eu vou para a igreja. Aí fui lá, troquei minha roupa, quando desci, vai lá trocar a sua lá, que eu fico aí, ele se tocou e foi embora. Nunca mais foi domingo lá para perturbar. Não, mas é uma benção. Hoje voltou para Cristo, em nome de Jesus, hoje tá uma benção. Mas, meu irmão, pode ser quem for. Pode ser minha mãe. Já teve vezes a minha mãe vir aqui. Eu falei, mãe, só fica aí. Eu vou lá para a igreja porque eu tenho compromisso na igreja. Bota o rodo, bota a vassoura não, porque a vassoura não está adiantando mais não. Tem irmão que já botou vassoura, bota o rodo atrás da porta para ver se vai. Mas não é por simpatia não, é porque se a pessoa não for, você pega o rodo e taca na cabeça dela para ela ir embora. Não, o pastor não ensinou isso não, está sendo gravado não. Apaga essa parte da mensagem, tá? Mas, brincadeiras à parte, não podemos deixar a nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo, deixar que outras coisas entrem no meio e interfira a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega, o nosso compromisso com Jesus. Não podemos desprezar a liberdade que nós temos. Não podemos. Sabe, meu irmão, vimos que essas pessoas estão dispostas a abrir mão de tudo por amor a Cristo, abrir mão de bens materiais, abrir mão de conforto, e se preciso, abrir mão da própria vida, pois entender o que é ser cristão de verdade. O seu coração não está mais preso a esse mundo. Essas pessoas almejam o céu com tanta força e por isso são extremamente radicais com o pecado e extremamente radicais a respeito da sua vida com Cristo. Você é tão radical. Sou tão radical. Porque o que acontece, se eu não for radical, meu irmão, aquilo que Cristo fez por mim foi mais radical do que tudo, que foi morrer lá na cruz no Calvário. Ele se entregou para que eu pudesse ser salvo. Então eu vou ser radical, não tanto como ele, porque ele já morreu para me salvar e eu não sou salvador. Salvador é ele, mas eu, se preciso for, darei a minha vida por amor a Cristo. Eu estava vendo um testemunho de uma jovem que fugiu da Coreia do Norte. Quem aqui já ouviu falar da Coreia do Norte? Lá também é algo tenso para os cristãos. E essa jovem, ela fugiu, como muitos tentam fugir, alguns não conseguem, são mortos pelos soldados, mas ela conseguiu fugir. Uma família cristã acolheu essa jovem. Essa jovem não era cristã, na verdade, ela nem conhecia o Evangelho, porque um país fechado, onde se você souberem que você tem alguma coisa de cristão lá, matam você, mas ela passou a conhecer a Cristo e entregou a sua vida para Cristo. Aí você fala assim, agora essa jovem livre vai viver a sua liberdade, a sua vida. E ela estava dando o testemunho dela que ela estava voltando para a Coreia. Ia entrar de novo para a Coreia do Norte, ia entrar escondida e ia infiltrar-se na Coreia do Norte. Aí o pessoal falou, mas você vai voltar para a Coreia? Mas se eles descobrirem que você é cristão, vão matar você. Ela falou, eu sei, mas eu não posso deixar que os meus deixem de conhecer esse Jesus que eu conheci. Então eu vou voltar para falar para eles quem é esse Jesus, mesmo que eu pague com a minha vida. É loucura? Não, é fé. É reconhecer que a vida dela está nas mãos do Senhor. E seja o que vier a acontecer, ela vai morar no céu com Ele. Podemos definir o tipo de cristianismo que essas pessoas escolheram viver em um único versículo. Olha só o que fala em Hebreus 11:16. Fala o seguinte: eles aspiram buscam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus preparou uma cidade, a cidade santa, celestial, para aqueles que escolheram viver verdadeiramente para Ele e se entregaram totalmente para Ele.
Todos os dias as pessoas têm se empenhado a ser o melhor cristão que possam ser. Não tem mimimi, meu irmão, não tem desculpa. Simplesmente vive o que crê. E você, tem se empenhado a fazer o mesmo? Eu estava com o Rob Sander trabalhando esses dias, coisa rara, a gente está ali trabalhando, Rob Sander? Por conta dele, tá? Deixa quieto. Mas estávamos lá trabalhando e ele estava me falando de um irmão em Cristo que teve um problema na igreja, não está bem na igreja, deixou de trabalhar, de fazer um monte de coisa na igreja. Quando eu fui saber por que aquele irmão não estava fazendo, eu falei, gente, a gente está perdendo tanto tempo com tanta coisa boba, tanta coisa pequena. Se a gente entendesse realmente quem é Cristo, a gente olhava para o outro, olha, meu irmão, poxa, eu acho que eu estou certo, você acha que eu estou errado. Então vamos fazer o seguinte, olha, me perdoa se eu errei, eis-me aqui, vou continuar servindo ao Senhor e dando o meu melhor. Mas quem não entende o verdadeiro cristianismo, fica perdendo tempo com essas coisas. Fica perdendo tempo, porque fulano olhou torto para mim, fulano não falou oi para mim hoje, fulano me deu café frio, me deu menos pipoca, deu mais pipoca para Marcela do que para Adriana. Gente, o verdadeiro cristão não perde tempo com essas coisas. O verdadeiro cristão, ele perde a sua vida por Jesus. Ele doa a sua vida por Jesus. Ele se entrega para Jesus. Ele serve Jesus. Ele ama Jesus. Meu irmão, eu conheço um diácono. Que eu acho que o passaporte dele está carimbado direto para o céu. Gente, aquele camarada é tão manso. Eu conheço aquele camarada, tem quase 30 anos, 20 e poucos anos que eu conheço aquele camarada. Aquele camarada é tão manso, que eu nunca vi ele e a esposa dele numa fofoquinha ou num problema na igreja. Porque quando vinha um probleminha, uma fofoquinha, ele cortava na tora. Puf. E hoje está lá, 20 e poucos anos, firme no Senhor, lá com o coração no Senhor, conheceu a esposa na igreja, tem um filhinho, estão vivendo bem, servem ao seu pastor, é uma bênção. A gente tem que parar de perder tempo com aquilo que não edifica e começar a viver o verdadeiro evangelho que nos leva à salvação. Muitos querem ser identificados como crentes evangélicos quando convém, são fervorosos quando precisam de uma bênção, mas são poucos que suportam o peso e a responsabilidade de ser um verdadeiro cristão. Enquanto desfrutamos das bênçãos, dos milagres, dos momentos de alegria e de festa, está tudo bem. Mas quando vem o momento de provarmos quem somos diante de Deus, quando chega o momento em que a vontade de Deus vai de encontro com aquilo que desejamos, almejamos, quando ser cristão requer de nós passarmos por provações e privações, nesses momentos a cruz para muitos se torna pesada demais. E não são poucos que deixam a sua cruz na beira do caminho. Olha só o que fala em Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você está disposto a segui-lo? Se tornar um discípulo dele, nos moldes que nós falamos aqui no início, que Paulo descreve? Ser como os primeiros apóstolos? Se for sim, você está entendendo o preço que lhe é exigido? Você consegue compreender o chamado que Jesus tem para a sua vida? Isso implica, meu irmão, em negar a si mesmo, renunciar aos seus maiores desejos e anseios e carregar a sua cruz até o fim. Sabe o que era a cruz? Hoje a gente coloca a cruz, eu ia falar que a Marcela tinha a cruz aqui, mas não tem cruz ali não. Mas hoje a gente às vezes coloca a cruz no pescoço. Às vezes a gente vê a cruz na igreja, alguns colocam a cruz na placa da igreja, colocam a cruz no nome da igreja. A gente vê a cruz em tudo quanto é lugar. Mas na época de Jesus, sabe o que era a cruz? Era instrumento de vergonha, era instrumento de morte. Aquelas pessoas que carregavam a sua cruz, elas estavam carregando a sua sentença de morte.
E quando Jesus ele fala para carregar a nossa cruz e segui-lo, sabe o que ele está falando? Olha, você está carregando aquilo que demonstra para o mundo que você vai morrer. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que não compartilha com a minha vontade, tudo aquilo que não está dentro da minha vontade. Você, por causa dessa escolha, você vai ser envergonhado. Muitas pessoas vão olhar para você e vão te desprezar. Muitas pessoas vão virar a cara para você. Mas olha, segue até o final. Permaneça firme até o final. Como descrito lá em Lucas 9, 23 a 25. Abra aí, Lucas 9. Para ninguém dormir, todo mundo ficar esperto. Abra sua Bíblia, para você movimentar os dedos. Lucas 9, 23. (9, 23 a 25). (9, 23 a 25). Diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Interessante, né? Ele fala dia a dia. Sabe por quê? Porque a conversão é diária. A renovação do nosso compromisso com Jesus é todos os dias. Todos os dias. Hoje eu não estou com vontade, mas independente da minha vontade, eu renovo a minha aliança com Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Você sabe por quê? Apesar de tudo isso, aqueles que realmente se entregam ao Senhor não abrem mão e perseveram até o fim. Sabe por quê? Que as pessoas que realmente entregam a sua vida para Jesus, eles permanecem lado a lado com Ele, coladinho com Ele, juntinho com Ele, não dá bola para o mundo e para o pecado? Abra Romanos 8, 14 a 18. Romanos 8, 14 a 18. Diz o seguinte: se você encontrou, acompanhe comigo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, meu irmão, sabe por quê? Que aquele que entregou a vida a Cristo, entregou o seu coração a Cristo, não abre mão dele, porque sabe que independente do sofrimento, da luta ou qualquer coisa que possa viver no tempo presente, não se compara àquilo que o Senhor Jesus ainda vai revelar a nós. Aleluia! Então você, nessa noite, está realmente disposto a fazer o mesmo? Você está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo? Você está disposto a ser como os cristãos primitivos, que perseguido, sendo afligido, sendo humilhado, mesmo assim, os seus olhos continuam fixos em Jesus? Diga, meu irmão, para Jesus nessa noite, o que você pretende fazer diante de
tão grande chamado que Ele tem para você. Fale com Jesus: Jesus, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, porque eu sei que o meu viver é Cristo, mas o meu morrer é lucro, porque se eu morrer hoje, eu posso entregar o meu corpo à terra, mas o meu espírito estará contigo, vivenciando a eternidade. Aleluia! Pois esse é o único caminho, meu irmão. É só quando nós estamos dispostos a negar a nós mesmos, é só quando nós estamos dispostos a tomar a nossa cruz. E o texto fala: a sua cruz, não é a cruz de Cristo, é a nossa cruz. E só quando nós estamos dispostos a segui-lo, esse é o caminho para tornarmos realmente os seus discípulos, mais parecidos com os apóstolos. Esse é o caminho para aqueles que querem alcançar o céu. Esse não é o caminho para os fracos. Não é. Hoje vivemos em um país que nós temos liberdade religiosa, mas se isso mudasse, se assemelhasse com aquilo que a igreja perseguida tem sofrido no Oriente Médio, você permaneceria firme e declararia, como o autor daquele livro: eu sou N, eu sou um nazareno, eu sou um cristão? Você estaria disposto a enfrentar as consequências dessa declaração? Sabe qual é a verdade, meu irmão? Vamos falar aqui. Eu só vou falar para você e para toda a torcida do Flamengo, para mais ninguém. Só para esse grupinho pequeno, tá? Só para esse grupinho bem pequenininho que eu vou falar. Sabe qual é a verdade? É que se hoje se levantasse uma perseguição, como naqueles países do Oriente Médio, muitos que estão aqui levantando as mãos, dando glória a Deus, aleluia. Eu não estou falando, estão aqui na igreja específica de Flechal. Quando eu estou falando, muitos estão aqui, eu digo é nessa nação, na igreja hoje. Muitos que fazem parte da igreja hoje, levantando a mão, pulando, cantando, correndo em cima do altar. Não posso correr muito não, porque senão cansa. Correndo em cima do altar, estando ali, para lá e para cá, dando aleluia, estando fazendo aqueles congressos, aquela multidão lotada, aquela festa. Muitos desses seriam os primeiros a falar assim: eu não te conheço, estou fora. A verdade é essa. Uma minoria é que ia permanecer firme com Cristo. É triste, mas é a realidade. Vai ver nesses países perseguidos, onde a maioria é muçulmana, onde as pessoas lá se dizem cristão, não são nem 1% da população. Mas eu tenho certeza que talvez esses países não tivessem a perseguição que elas estão vivenciando, isso daí mudaria drasticamente. A verdade é essa, meu irmão. Essa verdade é essa. Faça parte de uma geração que não se acovarda diante do chamado de Jesus. Isso que está nos sendo oferecido hoje é o verdadeiro tesouro em vaso de barro. Aparentemente não tem muito valor, mas há uma riqueza oculta que, se adquirirmos, mudará por completo as nossas vidas. O Senhor nos chama a sermos discípulos em tempo em que tão poucos estão realmente dispostos a pagar esse preço de renúncia. E não sejamos como muitos que realmente vêm se enganando, achando que pode continuar vivendo uma vida de promiscuidade, de pecado, e que no final Deus vai ter pena e vai lhe conceder a salvação. Tem gente que trata Deus como se ele fosse bobo. Vive uma vida de perdição, uma vida de pecado, e quer as bênçãos do Senhor. Ah, Jesus, Senhor, me abençoa a minha família, abençoa a minha casa. Mas não vive um compromisso com Deus. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele, meu irmão. Não se engane. Não ache que Deus é bobo, que você vai viver a vida que quer e no último minuto lá, Deus. Aí, deixa eu ir aí. Tem uma vaguinha aí não? Eu vou apertadinho, eu sento no colo do meu irmão. Eu vou ali, eu vou no estreitinho ali. Eu entro no meio da Ana Paula e do... Eu ia falar Cláudio, do Wilson ali. Eu entro no meio da Ana Paula e do Wilson ali. Eu entro no meio da Adriana e do Rob Sander. Eu vou no colo da irmã Nilzete. Você acha que vai rolar? Não vai não, meu irmão. Vai não. Não vai. Ou a gente vive um verdadeiro evangelho agora. O evangelho a qual Jesus nos chama a viver.
Um evangelho que nos leva a negar a nós mesmos e vivermos em prol dele. Porque se quando chegar o dia, e que vai chegar, em que ele vai voltar para buscar a sua igreja, não tem jeitinho para ir para o céu, não tem jeitinho para alcançar a salvação. Quando eu entrei na igreja, meu irmão, o pastor que ministrava trouxe uma palavra e confrontou a minha alma, e aquilo mexeu comigo. E quando entendi que não poderia ter o melhor dos dois mundos, me decidi por Cristo. Não tinha ideia do que me aguardava. Nunca imaginei que passaria por momentos tão difíceis como passei por causa da escolha que fiz. Mas faria tudo novamente. Eu faria tudo de novo, meu irmão. Jovens, não se enganem. Nenhum dos prazeres desse mundo vai lhe suprir como Cristo. Eu sei disso por vivência. Eu já experimentei tudo que esse mundo poderia oferecer. Quase tudo, que eu, graças a Deus, eu tive problema com drogas, mas eu aproveitei relacionamentos, bebidas, festas, lugares chiques, lugares que não eram tão chiques assim. Já vivi nesse mundo. E vou dizer para você, nada nesse mundo me supriu como Cristo me supriu. Nada. Eu não encontrei Cristo num copo de vinho. Eu não encontrei Cristo nos lugares que eu frequentava. Eu não encontrei Cristo em relacionamentos que não eram relacionamentos de Deus. Eu não encontrei Cristo em amizades mundanas. Não encontrei. Eu encontrei Cristo no dia que eu entreguei a minha vida para Ele. No dia em que eu decidi pegar a minha cruz e segui-lo. Foi o dia que eu encontrei a Cristo. Irmãos, você que está enfrentando algum tipo de luta e perseguição, isso tem abalado a sua fé, fique firme, pois os sofrimentos e as dificuldades desse tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós se perseverarmos. Eu sei disso também por vivência. Quantas vezes eu estava compartilhando com a irmã Nilzete esses dias, e ela me compartilhando um momento íntimo da vida dela, quando a filha dela era bebê, que ela precisou dar água com açúcar para a filha dela, e ela falando: Deus, faz com essa água com açúcar aqui, que supra minha filha, ela pensa que é leite. Sabe, eu compartilhei com ela que vivemos momentos semelhantes assim, que nós não tínhamos leite para dar à nossa filha, e às vezes tinha um litrinho lá, a gente pegava e botava água no leite, e aquela água com leite a gente dava para nossa filha não ficar sem beber. E a irmã Nilzete falando que nesse dia, ela orando lá, a vizinha chamou ela, falou: ô Nilzete, aqui, meu marido comprou uma caixa de, eu sei se foi uma ou duas, né? Meu marido comprou uma caixa de leite, mas o meu filho lá está com intolerância à lactose, você não quer não para dar para sua filha? Ela quietinha, mas no coração dela ela devia estar lá: oh glória, aleluia, eu quero. E tomou posse da vitória dela. E quantas vezes eu vivenciei o mesmo. Eu estava compartilhando, eu não sei com qual dos irmãos aqui, a gente fala muito quando a gente está junto, fala muito, come muito, gente, só Jesus. Mas eu estava compartilhando que uma situação dessa, nós não tínhamos nada, era uma Páscoa, os meus filhos estavam lá, pequenininhos, e falando assim: pai, a gente vai ganhar chocolate? E eu: Jesus, não tenho dinheiro para comprar nenhum bombom para dar para os meus filhos. E de repente bateu lá na porta, lá na casa da gente, a gente sem nada na geladeira. Nossa geladeira estava igual o Titanic, um monte de iceberg no freezer, só tinha gelo, estava terrível. Ali não dava para mais nada. E de repente tocaram a campainha lá, e sem a gente falar nada com ninguém, chega lá o irmão com um monte de compra lá em casa, e dentro dessa compra tinha uma caixa de bombom. Aí a gente estava de tarde lá, isso foi de manhã, de tarde lá, uma outra pessoa que não tem conexão, nem da mesma igreja faz parte, não tem conexão com a outra pessoa, tocou lá, e a Sunamita abriu, eu falei: Su, eu estou cansado, já desci muita escada hoje, abre lá. Quando ela abriu: Marcelo, não, você vem aqui embaixo. Eu falei: mas por quê? Não, vem aqui embaixo. Quando eu cheguei lá, os irmãos: não, a gente precisa de ajuda aqui para levar as coisas para cima. Frango, biscoito, aquele monte de coisa, a geladeira que só tinha gelo agora, não cabia nem tudo que a gente ganhou. Isso é providência de Deus, isso é cuidado de Deus, quando nós entendemos que Ele é o dono da nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele fala
e Ele se dispõe a cuidar de nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele realmente está conosco. Ele não nos isenta da dificuldade, das lutas, das perseguições, mas Ele cuida de nós em meio às dificuldades, às lutas e às perseguições. Precisamos aprender isso, meu irmão. Mas para isso precisamos ser radicais contra o pecado, se envolver com Cristo de verdade e aprender a amá-lo mais do que a nós mesmos. Precisamos renunciar às nossas vontades e seguir fazendo a vontade do Senhor. Abra mão do que for preciso. Abra mão de momentos de descanso. Abra mão de relacionamentos. Abra mão de ambientes, oportunidades que venham colocar em risco a sua vida, o seu relacionamento com Ele. Abra mão da preguiça. Abra mão do que for necessário, meu irmão, em favor de um relacionamento real com Ele, de uma vida real com Ele. Chegue ao ponto de se tornar alguém tão firme e fiel a Jesus, como os exemplos que aqui citei durante toda essa mensagem, e como eles não seja movido pelas circunstâncias que lhes cercam, mas seja movido pelo Espírito Santo de Deus, que nos orienta, consola e fortalece. Vimos aqui história de pessoas que tinham tudo para desistir, mas não desistiram, porque entenderam quem era Cristo. Não desista, não abre mão. Não viva o evangelho meia boca. Não viva como muitos que hoje se dizem cristãos, mas é só de boca para fora. Porque quando a hora vem de provar que é um verdadeiro cristão, negam a Jesus, abandonam a sua cruz no meio da rua ali e seguem outro caminho. Quantos que eu já vi, quantos pessoas que cantavam, aquele fulano cantava tão bonito na igreja, mas se realmente tivesse uma vida com Cristo, se realmente estivesse disposto a abrir mão de tudo, se não abrisse o seu coração para as investidas de Satanás, continuaria cantando tão bonito na igreja. Porque a verdade é que Satanás quer derrubar todos nós aqui, todos nós estamos sujeitos a cair. Eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos, eu estou sujeito, mas por isso eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias, porque vai ter um dia que ele vai jogar um dardo, talvez passe pelo escudo e vai direto no meu coração. Aí eu começo naquele momento a ficar com raiva do irmão, ficar com raiva daquele pastor que fez isso, com raiva daquele irmão que pisou no meu calo do meu pé, com raiva daquele outro que me negou um churrasco, que não me convidou para ir na casa dele. E se a gente não chega a falar, não, para de besteira, vou deixar isso para lá. Não, se o irmão não fez, ele teve motivo. Se ele tentou me fazer mal, Senhor, perdoa a ele. E tirar aquele dardo inflamado. Mas o problema é isso, que muitos que aqui um dia estavam, muitos que um dia serviam, em vez de arrancar o dardo, deixou que o veneno, que era tão pequeno, tomasse conta do seu coração, a ponto de se afastarem de Jesus. Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Nós precisamos nos apegar a Ele de verdade, estar disposto a viver com Ele todos os dias da nossa vida até que Ele venha, firmes em toda e qualquer circunstância, com perseguição, sem perseguição, comendo churrasco ou só comendo arroz, comendo filé mignon ou comendo um ovo frito, ou não comendo nada, sabe? Com o irmão nos afrontando ou não, porque se o irmão está nos afrontando, a gente já liberou perdão para ele, é ele com Deus, é problema dele com Deus. O que importa é a nossa vida com Cristo, é o nosso relacionamento com Cristo. Aprendemos com pessoas que se entregaram de verdade, a ponto de morrerem por amor a Cristo. E nós, diante de tudo que ouvimos nessa noite, vamos continuar vivendo o mesmo cristianismo que temos vivido até então, ou vamos nessa noite decidir ir além por amor a Cristo? Vamos ficar de pé. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Senhor,